Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Minutos de Reflexão. Hoje eu queria convidar vocês a uma reflexão. Você que está aí do outro lado, tem fé? Vamos analisar se a nossa fé é legal, se ela está no tamanho bom, se ela pode ser aumentada ou se ela ainda está muito pequena. Lá no capítulo 17 de Mateus, ele conta uma passagem em que na conversa com Pedro, Jesus com Pedro, Pedro pergunta: mestre, mas por que eu não consegui resolver tal situação? E Jesus fala: se a sua fé fosse maior que esse grão de mostarda, ele pegou um grão de mostarda, que é um grão muito pequenininho, você diria para essa montanha: mova-se daqui e vá para lá, a montanha se moveria. Dizendo para Pedro que ele não conseguiu fazer o milagre da cura naquele momento, porque a sua fé ainda era muito pequena. Pessoal, e tem mais um outro trecho no capítulo 2 de Tiago. Tiago fala assim: a fé sem obras, assim como o espírito no ele fala assim como o espírito no corpo, assim como o corpo no espírito. Gente, desculpa, me perdi, vamos lá. Assim como um corpo sem espírito é morto, é essa a colocação, assim como o corpo sem espírito é morto, a fé sem obras também é morta. É tão forte essa colocação que eu me perdi. Então vamos lá, gente. Você que está aí do outro lado, tem fé? Qual é o grau da sua fé? Como a gente pode mensurar a nossa fé pelas nossas obras? E quais são as obras dos quais nós temos que exercer? Seria a caridade? Seria o amor ao próximo? Seria todas as leis de Deus, que Jesus ensina para a gente a ficar livre de orgulho, de egoísmo, tudo isso? Então, eu me despindo de tudo isso, eu tenho fé? Claro que sim. Mas eu já estou despido de tudo isso? É esse o convite. Qual é o tamanho da sua fé? Faça essa reflexão, um momento em que a sua fé te livrou de uma situação. Quantas vezes a sua fé já te livrou de uma situação? E quantas vezes a sua falta de fé te colocou numa enrascada? É essa reflexão. Quantas vezes por dia a gente reflete e agradece a Deus pelas coisas boas e ruins que nos aconteceram? E quantas vezes a gente deixa de ir adiante por usar a palavra medo? Vocês perceberam que muitas vezes ao longo do dia, eu não vou lá porque eu estou com medo. Eu não vou trocar de emprego porque eu estou com medo. Eu não vou estudar tal coisa porque vai que eu erro. Eu estou com medo. Cada vez que nós pronunciamos a palavra medo, é porque nós não confiamos e não temos fé. Faz sentido para vocês que a flecha oposta da fé é o medo? Então, pessoal, vamos fazer um convite para vencer os nossos medos. E como nós vamos fazer? Como que nós vamos aumentar a nossa fé e diminuir os nossos medos? Conhecendo as leis da natureza. Não vejo um outro jeito. A minha fé só será inabalável quando eu conhecer todas as leis da natureza. Quando eu estudar e conhecer na parte da ciência, conhecendo todas as leis, que eu digo é o seguinte: não tudo, porque é impossível conhecer tudo, mas tudo que está ao meu alcance, tudo que está ao meu conhecimento. Aquilo que não está no meu conhecimento, um dia eu atingirei. Então, estudem, aprimorem-se. Porque conforme você vai estudando e conhecendo mais o seu entorno, o seu medo vai se diminuindo. Então a sua fé, ela vai crescendo e ela é inversamente proporcional ao medo que você tem. Se você é uma pessoa muito medrosa, desculpa, mas a sua fé é muito pequena. Então, muito medo, pouca fé. Pouco medo, muita fé. E aí você consegue avançar, você consegue ir adiante. Porque o medo, ele é paralisante. O medo é algo tenebroso que nos impede de evoluir. Então reflita. Você tem medo?
então a sua fé está muito pequena. Gente, é essa a reflexão de hoje, é isso que eu quero que vocês levem. E existem sim ferramentas para vencer o medo. Se tiver alguma dúvida, ficou muito confuso, mande um comentário que assim que puder a gente vai poder esclarecer. Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.